Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Davi e hoje a gente vai falar sobre o MUT, o medidor de umidade e temperatura. Olá, eu sou o Luiz. O tema do nosso projeto: desenvolver um protótipo que previna incêndios florestais. Justificativa. Bom, atualmente a queima das florestas é uma pauta que está sendo muito comentada, porque estão ocorrendo muitos incêndios mundo afora e as consequências podem ser irreversíveis para a fauna e flora da localidade. As baixas precipitações, umidade relativa do ar, temperatura e os ventos fortes, eles favorecem o início e a propagação desse fogo. Bom, devido às baixas precipitações, deixa a floresta ressecada e que o fogo consegue se espalhar muito mais fácil. Os ventos também conseguem tocar esse fogo e fazer ele se propagar muito mais rápido, e também a umidade e temperatura, quando elas estão baixas, elas aumentam muito a chance de uma possível combustão na floresta. E muitas vezes esses incêndios eles não conseguem ser apagados com rapidez, porque o foco do incêndio não é detectado e ele acaba se alastrando muito mais rápido do que as forças competentes conseguem conter esse. Problema: desenvolver um dispositivo eficaz capaz de detectar possíveis focos em matas e florestas. Hipótese. O dispositivo irá trabalhar com base em um detector de temperatura e umidade. Ele vai utilizar um histórico padrão do local de umidade e temperatura e ele vai detectar anormalidades. E daí esse sensor ele também vai encaminhar uma mensagem para uma força competente para fazer a proteção e averiguação desse local. Objetivo geral: desenvolver um protótipo capaz de detectar possíveis focos de incêndios. Objetivos específicos: conhecer os materiais, valores e analisar a viabilidade econômica para aplicação em áreas que necessitam de monitoramento. Listar e descrever os componentes do sistema. Fazer a verificação de temperatura, tipo de folhagem, umidade do local para implantar na base de dados do sistema. Obter dados para sabermos a área de atuação. Planejar e analisar os dados para fazer simulação de instalação. Bom, nosso referencial teórico. A gente pesquisou sobre os biomas da Amazônia, que são eles matas de igapó, de várzea e de terra firme. A gente pesquisou as características técnicas, sobre a quantidade de espécies que tem, e tanto de flora quanto de fauna. A gente pesquisou sobre o calor e umidade, que vão ser os índices normais, que vai permitir a gente ver uma anormalidade nisso. A gente pesquisou sobre os detectores de fumaça para a gente entender como é que eles funcionam, como eles se acionam. E aí a parte do nosso protótipo, a gente pesquisou sobre um Arduino, né, que é a base do nosso protótipo, um módulo DHT11, que é um detector de umidade e temperatura para ser instalado no Arduino e detectar, né? E um módulo SIM 800L, que é um módulo tipo de telefonia que pode ser inserido um cartão SIM para enviar um SMS, que no caso seria a mensagem que a gente enviaria para uma força do local. E a gente pesquisou também sobre a matriz de contatos, que é uma protoboard, né, que vai ser usada como um apoio assim, para a gente conseguir colocar nossos componentes e ligar eles todos no Arduino. Né? Bom, funcionamento. Primeiramente a gente vai fazer a instalação. A gente vai pegar, vai ver o índice normal de umidade e temperatura da região, configurar nosso medidor de umidade e temperatura e vai instalar ele. Ele vai fazer uma medição em tempo real, sempre comparando a leitura dele de umidade e temperatura com os índices normais acima ou abaixo. Assim que ele detectar um índice perigoso, ele vai enviar um aviso para as autoridades. E as autoridades vão lá averiguar a área e combater um possível incêndio. Metodologia: primeiramente, realizaremos pesquisas que englobam os assuntos que dizem respeito ao nosso projeto. Então, começaremos a pensar em desenvolver o projeto, como funcionará o mesmo, quais os seus componentes e como se comportará numa situação real. Então, escolheremos nosso local de testes. Para isso, precisaremos de valores nominais de umidade e temperatura daquele local. Em seguida, realizaremos testes do nosso protótipo neste local. Com a ajuda do Arduino Uno, o protótipo realizará a medição em tempo real, comparando com os valores nominais.
Caso a umidade seja menor do que a nominal e a temperatura maior do que a nominal, o dispositivo irá enviar uma notificação para as entidades locais, avisando de possíveis focos de incêndios. Por fim, avaliaremos os resultados e o desempenho do protótipo ao longo dos testes. Estaremos sujeitos a possíveis melhoras. Esse é o cronograma do nosso projeto. Cachorrado, caralho! Bom, essa foi uma breve apresentação sobre o nosso projeto. Espero que tenham gostado e um abraço.